entramos no carro. Ultrapassei o limite de velocidade no caminho, mas era meu filho recém-nascido. Tinha de levá-lo ao hospital para ser atendido. Ele parecia péssimo e tivemos medo de que estivesse com dificuldade para respirar. Achei que acabaríamos no hospital com um bebê muito doente. Quando finalmente chegamos ao pronto-socorro, ele recebeu tratamento respiratório. E o médico disse que se tratava de bronquiolite. Bronquiolite é uma doença comum caracterizada por inflamação severa e acúmulo de muco nos pulmões. Ele foi tratado com antibióticos. O médico se mostrou satisfeito, dizendo que ele estava respirando bem e que com a medicação poderíamos voltar para casa. O Rick passou bem durante 4 ou 5 semanas e teve outro episódio de infecção respiratória. Quando o levamos novamente ao médico, ele falou: é assim mesmo, algumas crianças têm infecções respiratórias repetidamente. E não pareceu nada preocupado. De fato, nos 8 meses seguintes, Rick teve infecção dos brônquios várias vezes. O Rick ficava doente a cada 3 semanas. Em vez de ir crescendo e melhorando, o que estávamos vendo era uma criança que parecia estar ficando mais doente, cada vez com mais frequência. Para piorar a situação, Yvette não pôde deixar de perceber que o filho ainda não estava crescendo. Quando o Rick estava com 1 ano e 1 mês, pesava 7 quilos e 400 gramas. Um bebê normal pesa 10, 11 quilos com 1 ano. De forma que o Rick estava com o peso bem abaixo do que deveria estar na época. O médico disse: não se esqueça de que ele esteve doente várias vezes com as infecções respiratórias. Vamos ver como vai ser quando ele não ficar doente com tanta frequência. Mas eu sabia que não era normal ele adoecer tanto. Procurei outro pediatra. Ele disse que o muco e o fato de que ele não ganhava peso eram sintomas de fibrose cística. Fibrose cística é uma doença genética na qual o muco se acumula nos pulmões. Ela inicialmente causa problemas respiratórios, mas acaba levando a lesões graves no pulmão e à morte prematura. Fiquei alarmada. Eu sabia que com aquele diagnóstico estávamos falando de um garoto que não chegaria sequer aos 35 anos. Essa foi a pior coisa pela qual passei. O Rick fez o exame de fibrose cística em janeiro de 1994. E ele perguntava: ele vai morrer? Como mãe, aguardar o resultado dos exames foi uma agonia. Pensar que eu poderia perdê-lo, que só teríamos aquele tempo tão curto. Sofri muito com esses temores. Mas 48 horas depois, o médico tinha boas notícias. O exame mostrou que ele não tinha fibrose cística. Pensei: graças a Deus não é fibrose cística. Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas não sabia o quê. Quando o Rick fez 2 anos, em outubro de 1994, ele pesava 8 quilos. Crianças de 2 anos pesam entre 13 e 18 quilos, de forma que o Rick já pesava 5 quilos a menos que as crianças menores nessa idade. Eu sempre soube que eu era diferente dos outros, porque todo mundo era mais alto do que eu. Todo mundo tinha um pouco mais de músculo ou de gordura. E eu era só pele e osso. O problema era que o Rick comia só 3 ou 4 mordidas de alguma coisa e não queria mais. Eu sabia que ele não ingeria calorias suficientes. Era uma batalha constante. Quando tentávamos fazer com que ele comesse mais, começava a gritar. Quando eu era mais novo, eu às vezes não comia muito porque ficava logo satisfeito. E eu não tinha fome, então eu não comia muito. Era difícil para mim, como mãe, sabendo que ele tinha de comer, mas não tinha fome. O Rick não pedia comida e minha intuição dizia que alguma coisa estava errada. O que mais assustava era não saber por quê, qual era a causa. Isso era o que mais me preocupava. Sem saber mais o que fazer, Yvette levou Rick novamente ao pediatra, exigindo uma explicação. O médico disse que ele era uma criança muito doente e que seria classificado como tendo insuficiência de crescimento.
Insuficiência de crescimento é um termo genérico para crianças que não ganham peso a uma taxa normal. Eu pensei, então você vai ficar aí, me dizendo que tem um filho de 2 anos e meio, que pesa só 9 quilos, e tenho de achar que está tudo bem. Desesperada em busca de respostas, Yvette foi a vários especialistas, mas nenhum soube explicar por que Ricky não estava crescendo. Eu já estava há 2 anos, mais de 2 anos, nessa busca com meu filho. Levei o Ricky a tantos médicos. Ele fez tantos exames. E eu pensando, tem alguma coisa errada com meu filho. Alguém pode me dizer o que é que meu filho tem? Disse, não espere que ele vai crescer, vai crescer. Nós esperamos e ele não cresceu. O tempo estava se passando. E meu maior medo era que quando descobríssemos o que era, já fosse tarde demais. Desde o dia em que seu filho Ricky nasceu, Yvette e Charles Getz suspeitavam que ele tivesse algum problema.